Hoje quero contar 3 histórias da minha vida. É isso. Não é grande coisa, apenas 3 andares. A primeira história é sobre a conexão de pontos. Abandonei a faculdade Reed após 6 meses, mas fiquei mais 18 meses antes de desistir. Por que deixei a escola? Isso começou antes de eu nascer. A minha mãe biológica era uma jovem, não casada, e ela decidiu me colocar para adoção. Ela acreditava fortemente que eu deveria ser adotado por graduados universitários. Então tudo estava pronto para ser adotado por um advogado e sua esposa no nascimento, exceto quando eu saiu. Eles decidiram no último minuto que realmente queriam uma garota. Então meus pais estavam na lista de espera e receberam uma ligação no meio da noite perguntando que se você o quiser, temos um menino inesperado. Eles disseram. Claro, minha mãe biológica descobriu mais tarde que minha mãe nunca se formou na faculdade e que meu pai nunca se formou no ensino médio. Ela se recusou a assinar o documento final de adoção. Alguns meses depois, ela apenas renunciou quando meus pais prometeram que eu iria para a faculdade. Este é o começo da minha vida e eu fui para a faculdade depois de 17 anos. Escolhi ingenuamente uma universidade quase tão cara quanto Stanford. E todas as economias dos meus pais foram gastas nas minhas mensalidades. Depois de 6 meses, não consigo ver o valor. Não sabia o que queria fazer com a minha vida e não sabia como a faculdade me ajudaria a descobrir. Aqui eu gasto todo o dinheiro que meus pais salvaram a vida inteira. Então decidi abandonar a escola e acreditar que tudo vai funcionar bem. Foi assustador na época, mas olhando para trás, foi uma das melhores decisões que tomei. Quando abandonei a escola, posso parar de fazer aulas necessárias que não me interessaram e começar a aulas que parecem muito mais interessantes. Não tudo era romântico. Não tinha dormitório, dormi no chão de amigos, devolvia garrafas de cola por 5 centavos para comprar comida e caminhava 7 milhas pela cidade aos domingos à noite para conseguir uma refeição por semana no templo Hare Krishna. Eu adorei, e muita parte do que eu encontrei ao seguir minha curiosidade e intuição acabou sendo inestimável mais tarde. Deixe-me dar um exemplo. Reed College, naquela época, ofereceu talvez a melhor instrução de caligrafia do país. Em todo o campus, cada pôster, cada etiqueta em cada gaveta foi belamente caligrafada à mão. Como eu abandonei a escola e não precisei fazer aulas normais, decidi fazer uma aula de caligrafia para aprender a fazer isso. Eu aprendi sobre tipografia serif e sem serif, sobre variar o espaço entre diferentes combinações de letras, sobre o que torna ótima tipografia ótima. É lindo, histórico, artisticamente sutil, de uma maneira que a ciência não pode capturar, e eu achei fascinante. Nada disso tem esperança de qualquer aplicação prática na minha vida. Mas 10 anos depois, quando projetamos o primeiro computador Macintosh, tudo voltou para mim e projetamos tudo no Mac. Este é o primeiro computador com linda tipografia. Se eu nunca tivesse entrado naquele curso na faculdade, o Mac nunca teria várias letras ou fontes espaçadas proporcionalmente. Como o Windows acabou de copiar o Mac, é provável que nenhum computador pessoal os tenha. Se eu nunca tivesse abandonado, eu nunca teria entrado naquela aula de caligrafia. E os computadores pessoais poderiam não ter a tipografia maravilhosa que eles fazem. Claro que era impossível conectar os pontos olhando para frente quando eu estava na faculdade. Mas era muito claro olhando para trás 10 anos depois. Novamente, você não pode conectar os pontos olhando para frente, você só pode conectá-los olhando para trás. Então você deve acreditar que de alguma maneira os pontos se conectarão em seu futuro. Você tem que confiar em alguma coisa, seu intestino, destino, vida, karma, qualquer coisa. Porque acreditar que os pontos se conectarão no futuro lhe dará confiança para seguir seu coração, mesmo que ele o leve para fora do caminho mais comum. Isso fará toda a diferença. Minha segunda história trata de amor e perda. Eu tenho sorte de encontrar o que gosto de fazer no início da vida. Waz e eu começamos a Apple na garagem dos meus pais quando tinha 20 anos.
Trabalhamos muito e, em 10 anos, a Apple cresceu de nós dois em uma garagem para uma empresa de 2 bilhões de dólares com mais de 4 mil funcionários. Acabamos de lançar nossa melhor criação, o Macintosh, um ano atrás, e acabei de ter 30 anos. Então fui demitido. Como você pode ser demitido de uma empresa que criou? Bem, à medida que a maçã cresceu, contratamos alguém que eu achava muito talentoso para dirigir a empresa comigo. No primeiro ano, as coisas correram bem. Mas então nossas visões futuras começaram a divergir e, eventualmente, tivemos uma disputa. Quando fizemos isso, nosso conselho de administração ficou do lado dele. Então, aos 30 anos, eu estava fora e estava muito publicamente fora. O foco de toda a minha vida adulta desapareceu e foi devastador. Eu realmente não sabia o que fazer, por alguns meses. Eu senti que decepcionaria a geração anterior de empreendedores e que eu deixei o bastão quando eu estava passando para mim. Conheci o David Packard e o Bob Noyce e tentei pedir desculpas por estragar tão mal. Eu fui um fracasso muito público e até pensei em fugir do vale. Mas algo começou a amanhecer lentamente em mim. Ainda sou apaixonado pelo que fiz. A virada do evento da Apple não mudou isso. Eu fui rejeitado, mas ainda estava apaixonado. Então decidi começar de novo. Não percebi na época, mas ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. A pesada do sucesso foi substituída pela leveza de um iniciante novamente. Não tenho certeza de tudo. Isso me libertou para entrar no período mais criativo da minha vida. Nos 5 anos seguintes, fundei uma empresa chamada Next, outra chamada Pixar, e me apaixonei por uma mulher incrível que viria a se tornar a minha esposa. A Pixar continuou a desenvolver a primeira longa-metragem de animação por computador do mundo, histórias de brinquedos, e agora é amplamente considerado o mais bem-sucedido estúdio de animação globalmente. Em uma virada notável, a Apple comprou a seguir, e eu voltei à Apple. A tecnologia que desenvolvemos a seguir está no centro do atual renascimento da Apple. Lorraine e eu temos uma família maravilhosa juntos. Tenho certeza de que nada disso teria acontecido se não tivesse sido demitido da Apple. Este é um remédio terrível, mas acho que o paciente precisa dele. Às vezes a vida, de tempos em tempos, vai bater-te na cabeça com um tijolo. Não perca a fé. Estou convencido de que a única coisa que me manteve em andar é que eu gosto do que fiz. Você tem que encontrar o que ama, o que é tão verdadeiro quanto o seu amante para o trabalho. Seu trabalho vai preencher grande parte de sua vida, e a única maneira de ser verdadeiramente satisfeito é fazer o que você acredita ser um grande trabalho. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. Se você ainda não o encontrou, continue procurando e não se acolhe. Como tudo que ressoa com o coração, você saberá quando o encontrar. Como qualquer bom relacionamento, com o passar dos anos, isso se torna cada vez melhor. Então continue procurando. Não se aconteça. Minha terceira história é sobre a morte. Quando eu tinha 17 anos, li uma citação que dizia que se você viver todos os dias como se fosse o seu último dia, um dia você certamente terá certo. Isso me impressionou. Desde então, nos últimos 33 anos, olhei no espelho todas as manhãs e me perguntei: se hoje é o último dia da minha vida, quero fazer o que estou prestes a fazer hoje. Sempre que a resposta é não há muitos dias consecutivos, sei que preciso mudar alguma coisa. Lembrar de que morrerei em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a fazer grandes escolhas na vida. Porque quase tudo, todas as expectativas externas, todo orgulho, todo medo de vergonha ou fracasso, essas coisas simplesmente caiam diante da morte, deixando apenas o que é realmente importante. Lembrar de que você vai morrer é a melhor maneira que eu sei para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você já está completamente nu. Não existe uma única razão para não seguir seu coração. De fato, ninguém quer morrer. Até as pessoas que querem ir ao céu não querem morrer para chegar lá. No entanto, a morte é o destino que todos compartilhamos. Ninguém nunca escapou. É exatamente como deve ser, porque a morte provavelmente é a melhor invenção da vida humana. É o agente de mudança da vida. Isso limpa o antigo e abre caminho para o novo. Agora, esse novo é claramente você. Mas um dia, não muito tempo depois, você se tornará gradualmente velho e será limpo. Desculpe ser tão dramático, mas isso é bastante verdade. Seu tempo é extremamente limitado, então não o perca vivendo a vida de outras pessoas.
Não fique preso pelo dogma, que é viver com os resultados do pensamento dos outros. Não deixe que o barulho das opiniões dos outros afogue sua própria voz interior. E o mais importante, tenha a coragem de seguir seu coração e intuição. Eles já sabem o que você realmente deseja se tornar. Todo o resto é verdadeiramente secundário. Fique com fome, fique tolo.